Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma congressos preocupar Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Ei, pessoal, muito bom dia para vocês nesse dia 4 de fevereiro, sexta-feira. Rosemaria, para Rose não faz muita diferença, porque bichinha começou a trabalhar ontem, né? Ela vai dar plantão, ainda bem. Bom, pessoal, vocês que estão sintonizados aqui conosco, vocês vão ouvir a partir de agora o programa Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com a apresentação da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. Pessoal, a gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, o portal da Band+, nos aplicativos Band Rádios e na Rádio Bandeirantes de Campinas, tanto no FM, na faixa estendida 85.7 em FM e também no velho e bom AM 1170. Bom, no YouTube vocês podem acompanhar o programa, nos ver, e o endereço é youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. E no Facebook, vai lá no facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. Participem conosco, nos ajudem aí a fazer o Bastidores do Poder. Pode fazer também o seu clubinho, aqui já tem o clubinho do pessoal da Bosch, lá no YouTube, se você for, você vai ver Incêndio da Bosch, vai encontrar muitos companheiros ali, ou aposentados que vão te falar o que é legal de fazer. Pode montar o seu clubinho aqui. Bom, a mensagem vocês mandam aí para 19 97102 1493, 19 97102 1493. Rosemaria, muito bom dia. Bom dia, Zezé de Lima, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Bom, aqui na Bandeirantes é tudo ao contrário, né? Quando você sai de férias, você já volta trabalhando no final de semana. E quando você faz aniversário, ao invés do povo dar o bolo, é você que traz o bolo. Então você percebeu como que as coisas são aqui nessa casa, né? Mas é tá verdade, bom, mas tá bom. É verdade, acontece isso aqui, mas tá tudo certo, assim, principalmente porque o plantão não é meu. E também vai ser um plantão chuvoso, então para mim, vou ficar em casa mesmo, né? Vai ser tranquilo, né? Bom, Então você, amiguinha, você não vai pra chácara? Eu vou pra chácara. Você vai pro sítio mesmo chovendo? Vou, porque fazer nada aqui, fazer nada lá, a mesma coisa. O problema são os cachorros. Você sai de lá parecendo porco, sabe? De tanto que eles pulam e sujam a roupa da gente. Rosemaria... Tenho de dizer-lhe uma coisa. Consegui marcar para amanhã a vacina da Laura. A Laura tem 11 anos. Eu venho aqui falando faz um tempão com o Edson. Eu falava que eu estava tentando marcar a vacina para a Laura. E o CS de Souzas, impossível. Esgotado, não tem vaga. Eu falava, meu Deus, abria 25 mil vagas para adultos e crianças. Eu entrava na hora, não tinha vaga. Mas consegui marcar para amanhã às, que horas? 8h20. Laurinha tomará a sua vacina. Que bom, né? Que bom. E você trouxe, vamos já, como a gente está falando de vacina, né? O Estadão trouxe uma matéria mostrando que o número de crianças vacinadas no Brasil ainda patina por dois problemas. Primeiro, por falta de vacina mesmo, de imunizantes. Nós temos 20 milhões de crianças para serem vacinadas, mas o Ministério da Saúde só disponibilizou até agora 8 milhões de doses, e a desinformação, porque existe muita resistência em relação à vacinação de criança.
medo dos pais. Agora, eu tenho a impressão, pelo menos assim, até agora, de pessoas que têm filhos pequenos e que vão se vacinar, Zezé, eu só encontrei uma família contrária à vacina de crianças. O que nós temos, o que eu tenho tido são pessoas que estão vacinando os seus filhos. Eu não achei muita dificuldade. Claro que essa campanha de desinformação deixa os pais inseguros. Por exemplo, a gente sempre teve no Brasil o Brasil sempre foi bom de campanha de vacinação, de imunização, ou seja, a população sempre aderiu a vacinas. No caso da Covid, nós vivemos desde 2019 uma resistência às vacinas, tanto que hoje o discurso é assim, mas será que a vacina não adiantou de nada? A gente tomou e a pessoa pegou vacina. E é justamente a desinformação, você toma a vacina justamente para você, ficando infectado com o coronavírus, você não morrer por causa dele, porque a letalidade vai ser muito menor, o efeito da doença sobre o teu corpo, ele não vai ser tão devastador quanto se você não está vacinado. Inclusive, quem está hospitalizado hoje em UTIs são justamente as pessoas que não tomaram vacina. Eu, inclusive, Zezé, pedi ontem um balanço da Prefeitura de Campinas, para a Prefeitura informar para a gente quantas das pessoas que estão internadas na UTI não foram vacinadas, porque eu quero ver se efetivamente esse dado ele se concretiza ou se Campinas está repetindo, esse histórico do Brasil. E é isso, mas o que a gente tem então os pais vacinando, mas com um pouco de receio por conta dessa campanha de vacinação. E vamos combinar, Zezé, que o próprio ministro da Saúde, ele demorou bastante, para poder comprar as vacinas para as crianças, para poder liberar, A Anvisa liberou um mês antes, E foi muita... Aí é que tá, Rose, a questão e a crítica que a gente faz e que muita gente não entende, fala, vocês pegam no pé, vocês nunca deram uma chance, vocês não dão chance, foi isso que eu ouvi da última vez, para o governo. Olha, o que eu acho é o seguinte, o governo, quando a Anvisa liberou, quando teve tudo isso, houve toda aquela discussão de novo, é seguro, não é seguro, sendo que o FDA já tinha aprovado, os órgãos de saúde da Europa já haviam aprovado, isso com base em quê? Com base em estudos da própria Pfizer, é verdade, mas Deus me livre guarde, se eles mentirem num negócio desse, a Pfizer quebra de tanto de ação que vai ter. Principalmente norte-americano, que tem sempre 200 advogados de plantão para tentar pegar alguma coisinha, algum rabicho para fazer aí, acionar por indenizações milionárias, bilionárias. Bom, não, mas esses estudos que já haviam sido analisados lá nos Estados Unidos, depois na Europa, e aqui pela Anvisa também, não é suficiente. Você tem que criar uma celeuma, botar a discussão do é seguro, não é seguro, aí qualquer coisinha, qualquer rolinho que dá, você está vendo? Isso eu estou falando do caso de uma garota lá na região de Bauru, que tomou a vacina e teve uma parada cardíaca, E que, na verdade, era uma doença congênita, rara, que a família nem tinha diagnosticado. E, coincidentemente, ela se manifesta depois, 24 horas depois da menina tomar a vacina. Aí isso já vira um negócio, uma bola de neve, que vai indo, sabe, para tudo quanto é lugar, como, olha, eu falei, não levem seus filhos, e mexe com uma coisa super delicada, que é essa questão dos filhos, entendeu? O pai, qualquer decisão que a gente tenha que tomar por nossos filhos é sempre uma coisa, uma agonia, causa uma agonia, porque a gente tem que, não sendo especialistas, a gente tem que optar por acreditar.
num lado ou no outro. Então, uma autoridade de saúde que promove uma celeuma dessa, ela mina todo o esforço que você pode fazer no sentido de garantir uma vacinação mais rápida, né? Lógico, havendo aí as doses disponíveis. Claro que a gente tem essa questão da limitação das doses da Pfizer chegando em termos, né? São 20 milhões de crianças, recebemos 8 milhões, mas essa coisa de não ter assinado ainda com o Butantan, que já teve a Coronavac aprovada pela Anvisa também. E aí? Sabe, segundo o Butantan, as vacinas estão lá e, se quiser, é entrega imediata, mas não rola de assinar. Então, está dando uma questão do valor da vacina, né? O Butantan está querendo $15 e o governo federal quer pagar 10, não é isso? Eles não estão se acertando nesse custo da vacina, porque o governo federal está entendendo, porque a dose que foi vendida é a mesma, e o governo federal não está entendendo por que o Butantan está encarecendo o valor. Então, tem que ser negociado logo isso daí. Uhum. Inclusive, o Butantan acho que tem que colocar a mão na consciência. Sim. Se estiver cobrando demais, ela tem que rever. Não é para ter lucro em cima de vacina. Principalmente em cima dessa questão da doença. Isso, né? Da Coronavac para crianças. Né? Então, mas precisa acelerar. Não precisa ter uma conversa, não chega num acordo, só mais uma semana para sentar de novo para negociar isso não é correto, Rose. Não. Né? Então, assim, e tudo isso vai gerando, inclusive, mais dúvida. Porque aí nego vai achar, será que não está, na verdade, liberando a Coronavac porque ela não é segura? E você uma sabe super que vacina para criança. Eu fui tomar a terceira dose e eu até perguntei lá, falei, qual que é a dose que tem disponível no posto? Claro que eu ia tomar, gente, aqui estivesse disponível, até porque é isso que você toma isso. Aí falaram para mim que era da Pfizer, né? Tomei da Pfizer, mas eu queria tomar a Coronavac, porque a Coronavac não dá reação. E a Pfizer e a AstraZeneca, eu tomei as 2 primeiras doses da AstraZeneca. Eu tive reação, você não teve nada. Né? Eu tive nem febre, na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Na terceira eu tive uma dorzinha do braço e acho que eu tive uma inguinha. Assim, você é uma coisa assim de outro mundo, Zezé. Você para o Johnny estava bem mal ontem. Então, eu fiquei mal na AstraZeneca. Agora, eu tomei da Pfizer junto com a minha filha e meu marido. Eu só tive uma dor no braço e ele também. Ela ficou mal, ela teve febre, ela teve dor no corpo. Então, cada um tem uma reação. Agora, o que eu gostaria de te dizer, eu não sei se você que vai levar a Laura amanhã para tomar a vacina. Então, você trava uma matéria, porque eu fui tomar vacina na terça-feira e eu coloquei uma matéria, tanto no site do Band Multi, quanto no blog do posto de saúde lá todo quebrado, Zezé. Eu cheguei lá, posto de saúde Taquaral. O que chamou a atenção? Eu cheguei lá, fui tomar vacina. Assim, é um posto de saúde que atende 400 pessoas por dia, estava assim, lotado. E eu tomei aquelas doses que são disponibilizadas sem agendamento, sabe? A xepa. São 30 doses por dia. Aí eu fui, tomei. E esse posto, ele foi entregue, a reforma dele, não faz muito tempo. Quem é ouvinte nosso e mora ali na região do Taquaral vai saber do que eu estou falando. Zezé do céu. Você entra no prédio, as salas estão todas com rachadura. Todas com trinca. Então foi uma obra mal feita. Alguém levou dinheiro desse negócio. Ou alguém não fiscalizou. Aí eu tirei foto e tem mofo, porque tá chovendo dentro do posto de saúde. Olha que coisa. E no dia que eu cheguei lá, a psicóloga teve que suspender o atendimento, fazer atendimento online. Ela não fez presencial, porque a sala estava toda molhada por conta das chuvas. Aí a prefeitura, falei com a prefeitura, com a saúde ontem, eles mandaram ontem mesmo funcionários lá no posto de saúde, viram que tem telhas quebradas, vão arrumar as telhas. Agora, em relação à questão da infiltração, ninguém fala nada. Mas até quando que nós vamos ter obras da prefeitura e obras mal feitas? Fala para mim. Até quando? Até quando nós vamos ter a prefeitura essas obras que são realizadas por esses entes contratados? Tem que ter
uma auditoria, gente. Precisa ter. Olha, Rose, você fala isso, aí ó, já sobe o sangue. Mas é verdade. Porque é isso, as obras públicas são tudo uma droga e aparentemente ninguém fiscaliza. Eu vejo, por exemplo, reparos. A Sanasa tem uma terceirizada que faz reparos quando tem problema na rede, tem que quebrar asfalto e tudo mais. Eu não tenho observado, talvez até tenha melhorado, mas teve uma época, eu vou olhar, os caras faziam um reparo horroroso. Eu vou te cortar um pouquinho, é que a Ida do Bonfim, ela tá pedindo pra gente fazer um pedido. Dá pra dar a horas pra gente? São 10h16, Ida. Isso. Hilda, 10h16. Pode continuar, Zezé. Vai lembrando disso aí, porque eu esqueço, hein? É verdade. Rose. Vamos lá. Então, era uma coisa de doido. Os reparos que os caras faziam. Ah, não, mas tem uma equipe da Sanasa que vai e que vistoria. E vistoria, e a coisa é horrorosa. Então, sabe, pelo amor de Deus. Você sabe que o que me chamou a atenção? E depois eu me lembrei lá do Sirius, Rose. Sim. Que foi feito, é um conjunto habitacional imenso, e que cai teto, sabe, pelo amor de Deus. Nós fizemos matéria, que os prédios foram entregues 2-3 meses depois. Tava tudo rachado, ou seja, gente, o material usado deve ser de segunda, de quinta, de sexta qualidade, né? Mas o preço que foi pago é de material de primeira. Sim. E aí que tá, e onde está essa diferença? Foi pro bolso de quem? E eu lembro, Zezé, que a Câmara chegou a aprovar um projeto para poder ter, pedindo para a Prefeitura, eu não sei se foi aprovado o projeto, mas eu lembro que tinha alguma coisa na Câmara de um projeto de lei exigindo que obras de infraestrutura tivessem um acompanhamento, uma equipe de fiscalização e que pudesse prestar contas de auditoria para a Prefeitura, porque isso faz com que a gente tenha menos corrupção no governo. No caso do Ouro Verde, porque onde que houve a corrupção? Foi justamente nessa prestação de serviço. Que não era auditada. Que não era auditada, não é fiscalizado. Então, por exemplo, nós fizemos 10 mil exames. Quem garante que a terceirizada, a empresa fez 10 mil exames? Ninguém garante. Só que a prefeitura simplesmente pagava, né? E o que o Ministério Público colocou olha, tem possibilidades aqui grandes de terem pagos exames fantasmas que nunca existiram. Então, assim, a prefeitura precisa, o lixo, por exemplo, o peso, Zezé, quem garante que está se pagando efetivamente o número de equipes que foram contratadas para varrer rua, por exemplo? No contrato podem ter 50 ruas. Não sei como é 50 que tá equipes. Hoje, mas era um problema imenso. Mas será que essas 50 equipes estão nas ruas, de fato, prestando serviço? Então, assim, enquanto o poder público não fiscalizar, de fato, aquilo que ele paga, nós vamos ter problemas. Né? E eu acho que tinha que ter lei mais forte, sabe? Uma outra coisa que eu nem falei com o prefeito, né? Mas eu vou até falar, assim, eu fiquei abismada nesse posto. Gente, eu fui no posto de saúde e botei zóio em tudo, né? Vocês perceberam, né? Assim, tinha uma sala, assim, cheia de processos, de papel. Ô, Zezé, já acabou, né? Essa época de prontuário no papel, né? Até quando? Eu sei que o prefeito falou que vai dar uma agilizada. Mas, gente, para que existe a IMA, Zezé? Para que existe aí uma empresa que gasta uma dinheirama? A gente já perguntou várias vezes. Gasta uma dinheirama, tem um monte de funcionários, inclusive comissionados, e o poder público em Campinas continua no tempo do Jurássico. Hoje eu tô azeda, né? Não, mas fala, é bom isso daí, porque são as coisas que a gente vê na cidade, porque costumam dizer, outro dia falaram assim, tivemos uma discussão aqui com um ouvinte. Foi o seguinte, a pessoa fala, em relação ao protesto lá do Campo Grande, eu falei, gente, você pegar uma época dessa para fazer protesto da saúde, pelo amor de Deus, as coisas estão tudo contaminadas pela questão da Covid. Faz 3 anos que as coisas estão contaminadas, então não dá para se fazer grandes críticas, observações, isso daqui, esse tempo tem que passar para a gente poder avaliar como é que está isso, porque é um problema que está no mundo inteiro, é a história da energia, custando caro no mundo inteiro, né? Por quê? Porque mudaram as regras, mudaram os preços e aí
alguém falou assim, você não está querendo criticar o governo. Eu falei, o quê? O que tem para criticar o governo, eu critico e critico muito, independentemente de quem seja o governo, né? Mas não vem aqui falar, é um absurdo subir a passagem de ônibus. Era mais do que esperado. Nós falamos disso o ano inteiro. Vai subir, tem que subir. Olha o preço do combustível. E aí até que a gente descobriu que não, estava saindo do bolso da prefeitura, tinha subido o subsídio. Mas que tinha que subir, a gente sabia disso. A questão da água, eu não fiquei muito convencida ainda do aumento aí da água, por exemplo, mas a gente sabe que os custos subiram também. Depois você me fala da água, deixa eu só colocar aqui o Wagner de Campinas, Zezé, ele está dizendo que existem coisas na vida que só percebemos o quanto elas nos são caras quando elas se mostram ausentes. Por mais brilhantismo com que o Edson e às vezes o Marcão conduziram o programa, vocês, Rose e Zezé, a mim são insubstituíveis. Acho que agora posso dizer feliz ano novo a vocês. É um prazer tê-las de volta. Sucesso, Wagner. Wagner, obrigada. Mas por que eu estou lendo ele agora? Porque ele disse assim, querem ver um bom exemplo de obra pública muito mal feita? Vão até o PS Metropolitano do Padre Anchieta. Vocês verão a quantidade de encanamentos expostos fora das paredes por visíveis erros de projeto ou da fiscalização do projeto. Uma coisa certa, alguém levou muito dinheiro e mal entregou um prédio que é uma porcaria muito mal feita. Tá vendo? Isso a gente não pode ter. Isso eu acho que é uma situação que um prefeito, juro por Deus, que permite uma coisa dessa, mas o prefeito está lá no passe. Não, ele tem que ter pessoas ali de confiança que vão garantir que uma droga dessa não aconteça. Isso daí quer dizer, nós vamos ter daqui a pouco a reforma, milhões e milhões da reforma do Taquaral, do PS Anchieta. Então, assim, é dinheiro nosso indo para o ralo. A gente chove no molhado. E aí, em relação ao governo, eu tento fazer críticas assim que não tem apelo político, mas que mostrem, de fato, sabe, a negligência com o dinheiro público. Não dá, Rose. Não dá mais para cada centavo do serviço público custa muito no nosso bolso. Paguei IPTU ontem, uma cacetada, e aí olhei bem, né, para ver tudo que eu estava pagando lá, lixo, paguei um tantão também, aí me lembrei. Lembra que a gente perguntou para Paulela aqui se o dinheiro do lixo? Falei, mas escuta, eu pago uma baba de lixo. O dinheiro que recolhe do lixo daria para pagar o IPTU, o serviço de lixo, né? O contrato? Sim, Rose, mas vai para a caixa da prefeitura. Você acha? Você paga a taxa de lixo, o dinheiro vai para a caixa da prefeitura, aí a prefeitura desembolsa a grana para pagar, a empresa. Só que custa muito menos o serviço de lixo do que todo cidadão paga. Então, na verdade, eles cobram a mais, eles ganham em cima da gente. Ganham em cima da gente. Eu não sabia, eu achei que eles repassassem o valor real do contrato do lixo. Pelo que o Paulela falou aquele dia, Não. O contrato custa menos do que arrecada. Agora, gente, deixa eu aproveitar aqui, já que eu estou nessa cheguei azeda hoje. Por quê, hein, Rose? Não sei, cheguei azeda. Mas eu dormi, não dormi tão bem, não. Dormi bem, mas fui dormir tarde. A população da região do Gargantilha, Recanto dos Dourados, Monte Belo, prefeito, Dário Saad, Paulela. Olhem para essa população, a situação lá está horrorosa. Não tem nem como abastecer com água, né? Não tem como abastecer o caminho. No Gargantilha, lá não tem água encanada. Então a Sanasa, ela leva água com os caminhões da própria Sanasa num determinado local e ela despeja lá. Então, só que no Recanto dos Dourados, por exemplo, Zezé,
as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar, porque com as chuvas, as crateras estão enormes. Gente, quem for falar que eu estou fazendo, como que chama a história de... Causa própria? Causa própria, estou mesmo, porque minha família inteira mora lá e tenho muitos amigos que moram lá. A minha sobrinha ficou essa semana com o carro dentro do buraco. Por conta agora é um absurdo, porque Zezé, o IPTU é o mesmo valor do que um IPTU de qualquer bairro que tenha asfalto. O preço da passagem de ônibus é o mesmo valor, só que os ônibus que jogam para essa região são os pau velhos, quebrando. No ano passado, o ônibus estava andando, caiu a roda. Simplesmente a roda ficou. Aí o ônibus quase teve um acidente. Ou seja, as pessoas pagam o mesmo valor, só que elas não têm a mesma prestação de serviço. E aí está todo mundo ligando, pedindo ajuda. E com essa chuvarada, a situação ficou pior. Agora, qual é o problema? Não precisava ter chegado nessa situação que chegou, porque se a regional tivesse feito o que tem que fazer em estrada de terra, é passar a máquina e jogar cascalho. Né? Ou faço encascaralhar, Rose. Exatamente. Segundo o Odorico Paraguaçu. Pois é, meu filho. Então, esse encascalhar não está rolando lá. E a população está sofrendo. Então, assim, eu sei que o pessoal da prefeitura ouve o programa, eu sei que o prefeito depois é informado, o Paulela também. Gente, até quando que essa população vai ficar sofrendo, Zezé? Pagando os mesmos impostos. Então, ali, Rose, e aí, aquela coisa da isonomia. Onde que está a questão da isonomia? Me fala um negócio, ainda tem aquela história que lá não pode asfaltar? Tá negociando, já mudou já. No Recantos Dourados? No Recantos Dourados pode, porque não é APA. Não asfalta? Onde? Porque a prefeitura não é de interesse da prefeitura, Zezé. Porque você é pouca gente, porque são chácaras. Isso, exatamente. Então, porque quando fala de Campo Grande... vai asfaltar, por exemplo, o prefeito pegou... Não estou querendo comparar, não mas é o lance da isonomia. E é nem dizer que o pessoal do Campo Grande não tem direito ao asfalto. Eles têm o mesmo direito. Agora, por exemplo, você tem... o prefeito acabou de conseguir 300 milhões de financiamento para poder asfaltar, que é uma promessa do governo dele. E ele já escolheu os bairros e está tudo na região do Campo Grande e Ouro Verde. Obviamente, lá a população é muito maior. Só que, gente, olha também para esses bairros que tem menos gente, mas que sofre tanto quanto, né? Isso me lembra muitas vezes... Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre a questão indígena e dos índios, como é que chama? Índios isolados. Tem outros nomes também, mas um deles é esse, né? Que são índios que não mantêm contato nenhum com a população, com o resto da população do entorno. Eles vivem lá nas tribos deles, como era lá atrás. E, eventualmente, em situação de muita emergência, eles vão até pontos de atendimento, tipo algum centro de saúde, se houver uma coisa muito séria. Bom, e aí, alguém aí da FUNAI falando que não tinha que dar tanta atenção, porque às vezes são 10 pessoas, tem casos até de 2 pessoas. E aí é um ponto que você fala assim, escuta, mas direito independe do número, né, de pessoas. Se são 10, se são 100, se são 200, os direitos, eles são iguais. Então, independentemente do número de pessoas, o direito é igual. Eu entendo que o cobertor é curto e você tem que priorizar. Então, você prioriza o quê? Você prioriza onde tem uma população maior, onde, né, aquilo ali vai atingir o maior número de pessoas. Eu entendo que essa é uma escala de valor aí que faz para poder decidir quando o dinheiro é curto. Se tivesse dinheiro para todo mundo, ia para todo mundo. Mas já faz muito tempo e tem que melhorar aquilo ali, porque, cara, você vai viver sem água no lugar. Só que engraçado é que na hora de pedir voto todo mundo vai lá, né? Pois é, né, Rose? Mas não faz diferença, né, Rose? Vocês votando lá não elege. Pois é, então por que eles vão lá? É cheio de vereador, candidato a vereador indo, pedindo. Ai, bom, porque sabe que você mora lá. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos para o intervalo, que agora mesmo a gente quer saber se vai ter guerra entre Rússia e Ucrânia e se a OTAN vai entrar no meio. É isso que a gente quer saber. Vamos lá, pessoal.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. Um programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Paulista 2022 na Rádio Bandeirantes com a melhor transmissão de futebol. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. Mais de 100 milhões de pessoas estão sob alertas climáticos de inverno em pelo menos 25 estados, que se estendem da fronteira mexicana até New England, enquanto uma enorme tempestade de inverno atinge grande parte aqui do país. No sul e no centro-oeste do país, teremos neve, gelo e granizo. Está atingindo a região e pode deixar muitos, com certeza, sem energia. Mais de 20 centímetros de neve se acumulam na área do Colorado Springs, enquanto partes de Illinois e Indiana com cerca de 30 centímetros de neve. Milhares de voos foram cancelados nesses últimos 2 dias. Enquanto isso, o preço do gás natural está subindo, causando um aumento nos custos de aquecimento doméstico, já que milhões de americanos, no caso, aumentam o termostato nessa época do ano. O presidente Joe Biden está enviando 3.000 soldados dos Estados Unidos para Polônia, Alemanha e Romênia para reforçar os países da OTAN na Europa Oriental, enquanto dezenas de milhares de tropas russas se acumulam ao longo da fronteira com a Ucrânia. Além disso, aproximadamente 1.000 soldados atualmente baseados na Alemanha estavam se mudando para a Romênia. E isso é uma demonstração de apoio aos aliados da OTAN, que se sentem ameaçados pelo constante aumento militar da Rússia perto da fronteira ucraniana. E com os hospitais americanos enfrentando uma terrível escassez de enfermeiros em meio a uma pandemia, muitos estão procurando profissionais de saúde no exterior. Existe agora uma alta cota de green cards disponíveis este ano para profissionais estrangeiros, incluindo enfermeiros que desejam se mudar para os Estados Unidos, o dobro de alguns anos atrás. Isso porque os consulados dos Estados Unidos, fechados durante a pandemia, não estavam emitindo vistos para parentes de cidadãos americanos
empregos e, por lei, esses espaços não utilizados agora são transferidos para trabalhadores qualificados. O fato é que, nesses últimos 2 anos, houve uma maior demanda por enfermeiros estrangeiros que nesses últimos 18 anos. Os hospitais americanos estão lutando com a escassez de enfermeiros que piorou quando o esgotamento da pandemia levou muitos a se aposentar ou então deixar os seus empregos. Os Estados Unidos normalmente oferecem pelo menos 140 mil green cards por ano para pessoas que se mudam para o país permanentemente para determinados empregos profissionais, incluindo enfermagem. A maioria é emitida para pessoas que já vivem no país com vistos temporários, embora alguns vão para trabalhadores no exterior. Este ano, 2.800 desses green cards estão agora disponíveis para as pessoas. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder, 10h35. A Rose falou que ia lembrar de falar a hora. Olha, só meio-dia que ela ia lembrar. Essa que é a verdade. Bom, mas nós temos aqui conosco já o Guilherme Frizeira, que ele é especialista em relações internacionais da Unitar Faculdade. E a gente convidou o Guilherme para vir aqui hoje no Bastidores, porque um dos temas mais presentes no noticiário é a questão da Rússia com a Ucrânia, né? E a OTAN, no meio disso tudo, flanando em cima, sobre isso tudo. Bom, então vamos dar bom dia para o Guilherme e perguntar para ele, vai ter guerra entre a Rússia e a Ucrânia? E o que a OTAN vai fazer? Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes que nos escutam. E essa é uma pergunta que valeria um bom dinheiro na casa de apostas. Vamos ter guerra ou não? Isso daí tá igual aquela história, quando vai nascer o filho do príncipe, vai ser homem ou mulher? Quem vai ganhar a Copa do Mundo, né? Mais ou menos isso. Exatamente, exatamente. O clima não é dos melhores, evidentemente. A preparação para um conflito existe, é evidente. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos os esforços tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, dos países que compõem a União Europeia, em buscar uma solução diplomática, o que evidencia que o canal do diálogo ainda existe. Então, é muito cedo ainda. Guilherme, bom dia, Rose. Falando, antes da gente, assim, eu gostaria de fazer aquela pergunta básica, né? Por que esse conflito está acontecendo ou pode ocorrer entre a Rússia e a Ucrânia? Qual a história desses dois países? Certo. A Ucrânia, ela tem uma identidade muito próxima da Rússia. São dois países cujas populações possuem um conjunto de valores, de identidade e cultura muito próximos. Não são idênticos, mas são muito próximos. E ao longo da história, quando ainda existia a União Soviética, a Ucrânia era um dos principais países que compunham a União Soviética. Então, a Ucrânia é vista como um dos pilares do que a gente chama do antigo Império Russo. Então, a Ucrânia sempre orbitou ao redor da influência de Moscou, só que depois, com o fim da União Soviética, a Ucrânia foi se afastando um pouco da Rússia e buscando se aproximar do que a gente chama de Europa Ocidental. Então, se aproximar mais da União Europeia, se aproximar mais dos Estados Unidos, e isso gera uma disputa de poder entre Washington e Moscou.
Então, esse conflito que já vem de alguns anos, né? Há de se lembrar que a Rússia anexou a Crimeia há alguns anos, invadiu, né? A Ucrânia anexou a Crimeia. E agora a gente tem mais uma escalada, dada essa aproximação da Ucrânia com o que a gente chama de Europa Ocidental ou até mesmo Hemisfério Ocidental. Bom, a Ucrânia, assim, pelo que eu entendo, é um país que ele não é pacificado, assim, em termos de ser pró-Rússia, pró-Ocidente. Ele é muito rachado. Existe isso na Ucrânia? Existe sim. Se nós tivéssemos um mapa da Ucrânia, a gente poderia dividi-la ao meio, onde a parte mais próxima à fronteira com a Rússia tem conflitos que a gente chama de exército rebeldes, que tentam se separar da Ucrânia e se anexar à Rússia. Ao mesmo tempo que a região ali que compõe a capital, Kiev, tenta se aproximar da Europa. Então é um lugar que é sim dividido e com a balança ali de equilíbrio tendo que ser buscado toda vez. Não é algo consolidado, não uma Ucrânia unificada. Agora, na geopolítica, quando a gente vê esse conflito, né, entre a Ucrânia e a Rússia, você vê a União Europeia, você vê os próprios Estados Unidos. Aí essa semana saiu a história de que os Estados Unidos acusaram os russos de planejar um falso ataque para poder justificar o confronto efetivo. Quais são os interesses desses países para se envolver nessa guerra, nesse conflito entre esses dois países? Muito boa a sua pergunta. A gente pode dividir esse cenário em dois. O primeiro, que a gente chama de sistêmico. Quando a gente fala de um conflito sistêmico, nós estamos dizendo onde os polos de poder, as grandes potências, os superpoderes, eles meio que precisam se envolver na questão. Então, Estados Unidos e Rússia, esse é o verdadeiro conflito, é a disputa de poder a nível sistêmico, e a outra, aí sim, regionalizada. E daí nós estamos falando da Ucrânia, mas poderia ser outro país, poderia ser a Letônia, Bielorrússia, mas enfim, é a Ucrânia, onde vai se refletir essa disputa em nível sistêmico. A OTAN é uma aliança militar que surgiu logo ao fim da Segunda Guerra Mundial para contrabalancear o poder da União Soviética. A União Soviética acabou, a OTAN continuou existindo, não somente se ampliou. E a OTAN, além de ser liderada pelos Estados Unidos, é a principal organização que garante a segurança de toda a Europa. Então, a segurança da Europa depende muito da OTAN. Então, um conflito no continente europeu necessariamente vai envolver a OTAN, o que leva, então, a trazer os Estados Unidos para a mesa de negociações. Então, no que nós estamos vendo, essa participação de Estados Unidos se dá muito por esse contexto que já vem de muitos anos e ligado a essa aliança militar que eles construíram na Europa, chamada OTAN. Bom, o muro de Berlim caiu em 89, a Rússia foi para o saco, a União Soviética foi para o saco há muito tempo, e, no entanto, a gente vê essas questões ainda bem latentes. Dessa vez, qual que é o que a Ucrânia fez para irritar a Rússia, que está vendo toda essa discussão em torno de exigências que a Rússia está fazendo para a OTAN, para selar um acordo de paz e não ter nada
bélico no caminho? A Ucrânia, desde o fim da União Soviética, tentou se aproximar do bloco europeu, tentou se aproximar da União Europeia. E por ser um país geograficamente estratégico, por conta do gasoduto que alimenta toda a Europa, se tornou um importante aliado dos europeus. O que acontece é que essa aproximação, que já irritaria os russos por conta daquilo que eu disse, da identidade muito próxima entre as duas culturas, a Ucrânia sinalizou a intenção de entrar na OTAN. Então, a OTAN, que foi criada para conter o ímpeto militar russo, um país que está do lado de Moscou, tendo a intenção de ingressar nessa aliança. Com isso, alimentou a desconfiança e os russos, então, elevaram a tensão para impedir que a OTAN chegasse praticamente ao seu quintal. Uma vez que a Ucrânia tenha sucesso e ingresse na OTAN, começam a ter tropas dos Estados Unidos, tropas europeias, movimentação bélica num território a poucos quilômetros de Moscou, e isso é simplesmente inadmissível para os russos, né? Agora, professor, duas perguntas. A primeira, eu estava vendo o poder bélico de cada uma dessas, da Rússia, ai, meu Deus, da OTAN e também do outro país, da Ucrânia. E a Ucrânia, tipo, não tem nada, quase nada. O poder bélico dela é nada. E a minha pergunta é por que ela resiste e insiste nesse confronto? E a segunda é, entendo um confronto real, o que pode acontecer no mundo, quais são os efeitos no mundo e quem ganha e quem perde com isso? Pois bem, a Ucrânia, comparativamente à Rússia, tem um poder bélico bem inferior. Então, é incomparável em número de tropas, em arsenal. A Rússia é uma potência nuclear, não podemos esquecer disso. Só que uma vez que ela obtenha sucesso, hoje está distante ainda esse processo de adesão à OTAN. Até mesmo que o outro lado, eu digo os Estados Unidos, sabe a consequência de colocar a OTAN, botar a Ucrânia dentro da OTAN, e como aquilo iria tornar a balança de poder muito desfavorável aos russos, e iria alimentar um conflito com os russos. Então, uma vez que ela consiga o apoio da OTAN, ela consegue equilibrar o poder contra a Rússia. Então, ela passa a poder contar com aliados tão poderosos quanto os russos. Aí aquela balança que estava desfavorável a eles, ao menos passa a ter um equilíbrio. E o conflito, esse possível conflito, tudo indica que partiu de uma iniciativa dos russos. Começou lá na Crimeia, de anexar uma parte do território ucraniano, continua tentando desestabilizar a Ucrânia com essa divisão. Historicamente, se a gente fizer recordar aqui, nós tivemos casos de presidentes ucranianos que foram envenenados, e é atribuído à inteligência russa esse envenenamento. E, se eu não me engano, acho que foi mais de um. Então, é um conflito que vai sendo construído ao longo do tempo. Pode agora chegar às vias de fato, depois, digamos assim, agora o caldo entornou de vez. Porque agora a gente está falando da Ucrânia abrir a possibilidade do seu território
ser parte da OTAN e receber ali tropas americanas, europeias, o que simplesmente os russos não permitiriam. E o que, de repente, né, hoje, por exemplo, uma ação da OTAN, a OTAN só pode ajudar a Ucrânia, assim, de lado, né? Porque não é um país membro. Mas os países podem mandar soldados, armamentos e coisas assim. E ela entrando para a OTAN, aí seria qualquer agressão, a OTAN se apresentaria aí como a parte que defende a Ucrânia, é isso? Justamente. Uma vez que você é membro da OTAN, uma agressão militar a qualquer país é uma agressão a todos. Então, eles acionam um mecanismo de solidariedade. Então, se a Ucrânia entrasse e a Rússia atacasse, é como se, em outras palavras, estivesse atacando o próprio Estados Unidos. Bom, a gente vê essa questão agora em relação à Ucrânia, mas assim, a Rússia, qualquer país que fez parte da antiga União Soviética, deixaria a Rússia assim, com o cabelo em pé, querendo entrar para a OTAN, ou é só a Ucrânia por causa do posicionamento estratégico dela? Tem essa questão do posicionamento estratégico, sim, porque não seria qualquer país estaria entrando na OTAN, mas sim é o principal país aliado da antiga União Soviética e que por onde passa, né, o gasoduto que sai da Rússia. Então, é um peso distinto, sim, ser de fato a Ucrânia. Tá. A Rose perguntou quais são as consequências na eventualidade de haver um confronto armado entre a Ucrânia e a Rússia. Para o mundo. Para o mundo. Assim, para a Europa é a questão da energia, né? E para o mundo? Muito boa essa pergunta, porque nós costumamos a ver esses conflitos que acontecem bem distante de nós como se não fôssemos atingir. E é justamente o contrário. Havendo um conflito, chegando às vias de fato, havendo uma guerra, nós vamos ter que nos preparar para aumento de preço dos recursos energéticos, mais ainda, de gás, petróleo, sim, justamente esses que já estão caros. A depender da escalada do conflito, outras formas, outros setores financeiros e econômicos também poderão ser afetados, sem sombra de dúvidas. Que uma vez que tome-se uma atitude mais bruta, mais ríspida, então vamos supor assim, a Rússia feche o gás para a União Europeia, eles vão ter que contornar essa crise de alguma forma. O que passa a ser prioridade para os europeus é ter gás para o aquecimento deles agora, em fevereiro, que a gente está em pleno inverno na Europa. Uhum. Então, outras coisas passam a ter menos prioridade. Então, uma venda, vamos supor, do Brasil de carne de gado possa ser secundário, uma vez que eles estejam focados em comprar gás. Então, afetaria a nossa economia. E assim vai. Toda economia ela é interligada. Então, um conflito que ocorra, preço de gás, preço de petróleo, talvez o dólar suba mais ainda. Ixi. Assim vai indo. Santa Maria Goretti. Bom, professor, Rose, eu vou mudar de assunto. Você está satisfeito? Não, estou. Tá. Eu quero só fazer uma pergunta rapidinha. Em relação à morte ontem do chefe do Estado Islâmico, o senhor acha que isso vai ter alguma repercussão? Os Estados Unidos informaram o governo Joe Biden que conseguiu matar o líder máximo, então, do Estado Islâmico. Como é que o senhor vê isso? O que a gente pode esperar agora? Toda perda de uma liderança para um grupo de terrorista
faz com que eles tenham que, além de buscar uma nova liderança, refazer alguns planejamentos. Então, a princípio, vai causar um desfalque para o Estado Islâmico. Isso, nos Estados Unidos, geram duas repercussões. Primeiro, uma positiva ao governo Biden. Então, a morte de um líder de um grupo terrorista sempre traz popularidade positiva para o presidente de turno, ao mesmo tempo que eleva a tensão, né, de um retorno de terrorismo ou medidas mais duras agora de entrada em aeroportos, por um período de tempo até para medir a temperatura de qual vai ser a reação dos grupos de terroristas. Mas, como todo grupo, eles vão se reorganizar, pode perder sim um pouco de influência, de poder, mas não vai deixar de existir porque seu líder foi assassinado, né? É o segundo. Morreu o primeiro, arranjaram o segundo, mataram o segundo e assim vai indo. Nossa senhora, é bem complicado tudo isso. Bom, professor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui conosco hoje. Foi muito elucidativo. Muito obrigada, viu? Bom fim de semana e bom resto de dia para o senhor. Eu que agradeço e também desejo o mesmo para vocês e para os ouvintes. Muito obrigada. Obrigada. Bom, é o seguinte, nós vamos para o intervalo agora. O Henrique do Vale vem aí para falar desse tombo do Facebook. Gente, um PIB de Portugal. Afe Maria, vamos lá então. São 10h56, vamos lá. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 202 no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ponte Preta. Dia 19 de fevereiro às 20h30 pelo Campeonato Paulista. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Iga Atacado, uma infinidade de produtos no atacado e no varejo. Preços baixos e ofertas sensacionais. Óleo de soja, soia 900ml, 7,98. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, 3,79. Alho real sem casca, 500 gramas, 6,98. Álcool 70% Proax, 1 litro, 6,49. Ofertas válidas até segunda-feira, 7 de fevereiro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Cerca de 320 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial de anos anteriores só poderão pedir a retirada a partir de 31 de março. O abono, referente aos meses trabalhados em 2019, poderá ser solicitado presencialmente, por telefone, por aplicativo ou e-mail. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base, considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O valor do abono é proporcional ao período que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, com períodos iguais ou superiores a 15 dias, contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio hoje, R$ 1.212. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oi, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. São 11 horas. E agora a gente traz aqui para falar conosco sobre o tombaço do Facebook, o PIB de Portugal perdeu de valor o Facebook ontem. E agora quem vai falar para a gente por quê e o que isso está provocando é o nosso querido, amado Henrique do Vale. Muito bom dia, Henrique! Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos vocês que estão aqui nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes. Sexta-feira, graças a Deus, Zezé, mas eu gostaria muito que a gente tivesse com a mesma temperatura que vocês estão aí. Se bem que eu não posso reclamar muito não, porque agora a gente está tendo 6 graus apenas, mas vai cair muito no finalzinho do dia. Mas aquela história, a gente está contando aí o dia para começar a esquentar a partir do mês que vem. Bom, você não tem ideia da chuva que está aqui, né? Você não tem ideia da chuva que está aqui, né? Ninguém te falou da chuva que está aqui, né? Tá chovendo. Tá quente. Uns 10 dias de chuva já que eu vou te contar, meu amigo. Tá grave a situação. Nossa Senhora. Aqui tá chovendo, hoje vai chover, hoje vem uma tempestade muito grande por toda a costa leste americana. Então a gente vai ter uma mistura de neve, chuva, granizo e gelo. Tá bom pra você, não? Não. Aqui ainda tá melhor. Na verdade, não tá melhor. Aqui tá com muita gente, com enchente, muito alagamento, pessoas desabrigadas. Tivemos mortes no estado de São Paulo. Então, a situação... 30 mortes no estado de São Paulo. Então, a coisa tá bem complicada. Marginal Tietê deu um buraco lá, um rombo lá na Marginal, na sua querida São Paulo, que ficou parada 2 dias fechada. Imagina a Marginal Tietê fechada em São Paulo. Você tem ideia da vida aqui, como é que tá? Mas como que o pessoal faz para trabalhar então? Se tem que, por exemplo, alguém tem que ir para o aeroporto de Guarulhos, como é que faz? Vai, meu filho, vai de outro jeito, vai cortando o caminho. O povo aqui para chegar em São Paulo, que saía de Campinas, tinha que pegar a Marginal Tietê, entrava na Lapa e ia indo. Nossa, segue o fluxo. Demorava 10 horas para ir e 10 para voltar. É isso. A gente tá parecendo aquele assim, onde tá pior. Que horror, credo. Vamos falar do Facebook. Não, a minha situação tá muito pior. O outro, não, mas é a minha. Não, gente, vamos falar do Facebook, que lá sim a situação também tá ruim, né? Não, lá tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês. Quando vocês, vamos supor que vocês investem na bolsa e perdem R$1.000. O que dói na mão perder R$1.000? Para mim dói muito. Perder R$5, toda vez que a gente perde alguma coisa, a gente sente na pele. É aquela história de quando você vai para Las Vegas, vai jogar e tal, aí você acha que... Você sabe que a chance de você perder é muito maior de você ganhar.
Mas quando você ganha, é um sentimento muito gostoso. Quando você perde, você fala, ai meu Deus do céu. Pois é, imagine você perdendo 31 bilhões de dólares em um dia. Essa foi a sensação do próprio Mark Zuckerberg, que é o CEO da Meta. Lembre-se você que o Facebook mudou o nome para Meta, justamente depois que as ações do Facebook caíram nessa última quinta-feira, ontem, né? Bom, na verdade, corre o risco, inclusive, do Mark Zuckerberg cair no índice, né? No ranking das pessoas mais ricas do mundo. Hoje, sexta-feira, ele ocupa a 10ª posição. Em primeiro lugar, continua sendo o Elon Musk. Bom, o fato é o seguinte, por que caiu as ações do Facebook? Todo mundo quer saber por quê. Bom, o fato é o seguinte, que o Zuckerberg acabou anunciando que o número de pessoas usando o Facebook hoje está diminuindo, né? E outra coisa muito importante é o seguinte, que a empresa começou a investir pesado na inteligência artificial. É uma tecnologia extremamente cara, é uma tecnologia que vai demorar um pouco ainda para dar resultado para a empresa e por causa disso os investidores ficaram extremamente preocupados com isso, né? Então essa foi uma das principais causas da queda das ações do Facebook na Bolsa de Valores ontem. Agora, o que significa? Vai voltar ao que era antigamente? Como que a coisa está? Por que está acontecendo isso? Quais são os elementos principais de competição do Facebook hoje? E o que o Facebook vai ter que fazer para voltar ao patamar que estava anteriormente? Tenho certeza que essas vão ser as perguntas de vocês. É ou não é? Isso, manda ver, é isso. Pois é, então o que acontece é o seguinte, primeiro de tudo, o principal elemento fundamental da queda do Facebook é justamente a atualização do sistema operacional da Apple. Hoje em dia, se você tem o seu iPhone, você vai lá no Settings e você coloca, por exemplo, que você não quer que o Facebook siga você. Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, é muito fácil, quando você vai numa loja e você acaba, por exemplo, eu fui essa semana numa loja de eletrodoméstico, quebrou a minha geladeira, eu tenho que comprar uma geladeira nova. Bom, na hora que eu entrei na loja, automaticamente o Facebook, Instagram e tal, sabe aonde eu tô. E logo depois disso, quando você abre o Instagram, você começa a ver fotografias de eletrodomésticos, né? Isso porque no meu settings aqui do telefone, eu esqueci de desligar isso. Então, automaticamente, o Facebook consegue, o Instagram consegue saber onde eu estou, quais são os meus hábitos e tudo mais. Baseado nesse tipo de coisa, o que acontece? As empresas que investem no Facebook sabem exatamente que quando ele investir o dinheiro, na hora que eu for numa determinada loja e estiver procurando esse tipo de produto, automaticamente, se eu tenho uma loja de eletrodoméstico, a minha propaganda vai começar a ser entregue a esses usuários. Então, o que acontece? A Apple agora desenvolveu um update no sistema operacional onde você desliga isso. Quando você desliga isso, o que acontece? A empresa que está investindo justamente na propaganda do Facebook não sabe se aquela pessoa vai receber aquela mensagem ou não. Então o que acontece? Eu estou investindo milhões de dólares para chegar até você. Se eu não tenho certeza que você vai receber a minha propaganda, eu já coloco o pé no freio e falo, peraí, eu não vou investir agora tanto dinheiro porque eu não sei se a minha mensagem está sendo entregue ao consumidor que eu estou buscando. E é justamente isso que está sendo a maior pedra no sapato do Facebook. Sem contar, é lógico, que agora as empresas estão também ameaçando o Facebook, como por exemplo o TikTok, o Snapchat, que estão também fazendo frente ao Facebook. Então, o que acontece? A gente vai ter que aguardar e ver qual que vai ser a atitude do Facebook para poder desenvolver um novo plano de marketing para chegar para os investidores e falar, escuta, eu tenho agora uma solução para esse problema. O que você investir, com certeza a gente vai conseguir entregar. Nossa Senhora, como é tudo elaborado, né? Não tem uma ponta solta, né? E quando solta uma ponta, vira esse caos, né, Henrique? É isso que me surpreende, assim. Agora, um ponto que chama a atenção é a história de ter reduzido
o número de usuários do Facebook. Eu imagino que isso tem a ver com a concorrência, mas é isso mesmo? Tem alguma outra hipótese? Quem garante que não vai cair? Sempre quando eu penso nisso, apesar do Facebook ser uma máquina, né, que não se compara com nada, a gente tem que lembrar do Orkut, não tem jeito, né? Exatamente. Lembre-se que naquela época o Orkut era a plataforma mais usada no mundo inteiro. De repente sumiu. Apareceu o Facebook e sumiu. Eu acredito, e baseado no que eu tenho acompanhado por aqui, que isso vai ser difícil de acontecer com o Facebook, porque na verdade o Facebook ele está comprando empresas, né, para não ficar somente no Facebook. Tanto é que o Instagram é um sucesso absurdo, né? Sim. E todo mundo hoje está sempre ligado com o telefone aberto, tirando foto, aquela coisa toda. Bom, o fato é que existe, como eu falei, essa diminuição do número de usuários do Facebook, associado também essa história de você, primeiro, colocar qualquer tipo de informação lá e ter uma regulamentação, até então, no passado, relativamente fraca com relação às fake news, né? E a gente viu isso, inclusive, durante as eleições de 2020, com o ex-presidente Trump perdendo e tal, e o Facebook foi realmente muito criticado com isso. E aí houve uma série de mudanças na regulamentação do que era permitido, né, ser colocado no Facebook. Lembre-se você, inclusive, que o Twitter acabou proibindo e cancelando a conta do ex-presidente Donald Trump, justamente pelas falsas informações que ele acabava dissipando na plataforma. E não sei se você teve a chance de assistir um documentário sobre a própria história do Facebook, onde vários funcionários que trabalham, inclusive na empresa, deram seus relatos de como que funciona os algoritmos da empresa e essa invasão de privacidade que a gente acha que não existe, mas basicamente eles estão observando a gente a todos os minutos. E também foi justamente a questão, por causa Henrique, disso. Diga, Zezé. E também a questão do Facebook, assim, promover as polêmicas, né? Porque isso atrai mais leitura, mais envolvimento, né? Exatamente. Existe uma questão de você criar uma polêmica e aí todo mundo viaja lá no Facebook, vira um movimento muito grande de tráfego, vamos dizer assim, e você tendo muito mais tráfego, certamente você tem mais pessoas comprando as propagandas que são colocadas no Facebook. Só que a Apple, como eu disse, veio e resolveu criar esse desenvolvimento, esse update nesse último sistema operacional, onde você pode ir lá desligar isso. Então, quer dizer, agora você não permite que o Facebook e outras plataformas saibam exatamente onde você está. E agora a coisa realmente vai ficar um pouco mais difícil para o Zuckerman. Logicamente, ele que tem 37 anos continua muito bem, tem 398 milhões de ações do Facebook, que agora chama-se Meta, né? 14% da empresa praticamente é dele. Mas aquela história, os investidores estão agora um pouco apreensivos para saber qual vai ser o futuro da empresa, porque num dia você perder todo esse dinheiro, imagina, perdeu 240 bilhões de valor de mercado, quer dizer, é muito dinheiro, né? 30 e nada de anos, tudo isso dinheiro, que é um PIB de Portugal? Nada. Nada, esquece. Ô Henrique, quero te agradecer muito por ter se juntado a nós aqui hoje para contar essas histórias do Facebook. Eu acho que nessa profundidade que você foi hoje sobre essas questões aí, principalmente da Apple, eu acho que os nossos ouvintes e telespectadores não tinham visto ainda. Foi muito legal, muito mesmo. Um conselho que eu dou, inclusive, Zezé, se você por acaso tiver o iPhone, é muito importante você fazer o update do último sistema operacional. Vai lá, vai no Settings, né? Até posso até explicar aqui rapidinho. Vai no Settings, vai na Geral, e no Geral você coloca lá o Update. Software Update. E aí você vai ter essa proteção
que é necessária. Muita gente acaba usando o telefone, acaba esquecendo de fazer esses updates e você com certeza fica muito vulnerável. Então, para você que tem o aparelho, não perde tempo não, tem vários vídeos, inclusive no YouTube, explicando como é que faz isso e é muito útil esse tipo de coisa. Se você por acaso tiver, então não esquece de sentar hoje e fazer rapidinho o update, porque com certeza hoje em dia a gente está precisando um pouco mais de segurança aí, porque é através do telefone celular que esses hackers também acessam, a gente fica muito vulnerável, né, na minha opinião, com relação a essas novas empresas de tecnologia. E fica sendo seguido o tempo todo, né? Para o cara ficar sabendo que você está numa loja de não sei o que. É duro, hein, Henrique? Não, outra coisa, inclusive, que eu gosto muito de tecnologia, um negócio que eu tenho aqui, inclusive, é aquele tagzinho da Apple, onde você coloca no teu chaveiro para que você possa achar o seu chaveiro, ou a sua bolsa, enfim. E muitos criminosos acabaram comprando esse aparelhinho, que custa aqui $29, né? Uhum. Você compra essa moedinha, aí o que acontece? Você vai, vamos supor que você vai no supermercado, o cara coloca, sem você ver, essa bolinha, né? Uma chavinha, uma bolinha que você... É um chipzinho, uma bolinha pequenininha que você coloca na bolsa, e isso acaba mostrando exatamente a sua localização. E isso estava acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, o cara sabe exatamente onde você está, ele sabe ver o que você está fazendo no seu dia a dia e pode chegar numa hora ou outra, quando você for no banco, qualquer coisa assim, te abordar, te roubar, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas tecnologias que são feitas justamente para nos ajudar, mas tem que tomar muito cuidado com isso, com certeza. E que nos coloca um alvo nas nossas costas, né? Essa é a verdade. Exatamente. Querido, bom fim de semana, ainda que nevoso, chuvoso, pedregoso. Aqui também vai ser chuvoso só. E vamos ficar de olho aí. Qualquer coisa, chama a gente aqui ou a gente chama aí, tá bom? Tranquilex. E bom Netflix para vocês aí, porque vai ser um final de semana muito bom pra gente ficar vendo aí filmes na televisão, conferindo as novas séries aí nas mídias, nos streamings e tudo mais. Um beijão, Henrique. Beijo, Henrique. Beijo para vocês. A gente se vê logo mais. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Rô, você sabe que tá para chegar um filme novo do Almodóvar. Já vi a crítica. Eu tô louca para ver. Bom, eu adoro aquele homem. Né? Eu já li a crítica sobre ele, tá assim, fantástico. A Heloísa, Zezé, ela disse que o seguinte, ela dá bom dia pra gente, ela disse assim, a respeito dos postos de saúde, o posto de saúde da Vila Costa e Silva foi feita uma reforma recente e mais ou menos há 1 mês e meio, os moradores da região foram surpreendidos com o fechamento dessa unidade. E foi fechado para reforma e troca de piso. E todas as consultas foram transferidas para o posto de saúde do Taquaral e Parque São Quirino. Não dá para entender, ficou mais de 1 ano fechado e agora nem bem reabriu e já fechou de novo para outra reforma. Vocês não acham meio esquisito? Meio, mas muito esquisito. Nossa Senhora. Olha, Zezé, o Wagner diz assim, vão por mim, os índios isolados não estão perdendo nada. Se eles souberem o que Cabral deixou de herança para este país, os tais índios irão sumir ainda mais. Ou seja, eles não vão nem aparecer, né? Deixa eu ver aqui, a Fátima, ela dá bom retorno para mim, muito obrigada, Fátima. Ela diz o seguinte, sobre as obras públicas, o BRT da estação do Aurélia, não há previsão dos ônibus específicos passarem por lá. O povo sofre no ponto com barro e sem energia. Até hoje eu não entendi o porquê desse projeto. Concordo com o corredor próprio. Os ônibus poderiam usar os atuais. As estações são de pisos elevados, sem data de reabertura. Até quando? É que está fechado, né? Porque não foi liberado ainda. A prefeitura diz que até o final do ano, até o segundo semestre desse ano, termina a reforma do BRT. Mas aí tem a licitação dos ônibus, vem atrelado esse negócio. Gente, olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu acho que vai sair, mas eu não arrisco mais falar quando, não arrisco.
Você arrisca, Rose? Eu não arrisco, não. Olha, o Xexê, ele diz o seguinte, que tem, em relação à reforma, à questão dos postos de saúde, precisa olhar os dois lados. Em relação às reformas do postinho do Taquaral, ele frequenta lá faz um bom tempo da vida dele, porque está na região onde ele mora. Em relação às trincas, foram os péssimos serviços prestados da prefeitura. Outra coisa, dezenas de prédios foram levantados em torno com fundações e máquinas pesadas. Ninguém cobra das construtoras e empreiteiras. Uma construção antiga como a do postinho não suporta bate-estaca 24 horas por dia. Inclusive, isso tem que ser olhado quando você vai dar uma licença. Exatamente. Sabe por quê? E tem que olhar as outras edificações também. Muitas vezes de particulares. É complicado, sabe, Rose? É cada um. O que eu entendi que ele quer livrar o seu. Que as trincas podem ter sido abertas por construções ao pelo redor, bate-estaca né? ali. Agora, isso tem que ser quando você vai dar um alvará. Que deu licença. Quando você vai dar um alvará, você tem que impor limites ou já exigir compensação. Inclusive, os particulares, muita gente acaba se ferrando com isso. Sabe? O Digão Zezé Celim, ele diz assim, que ao ouvinte que relatou problemas no PS Metropolitano do Padre Anchieta, ele sugere que ele cobre dos vereadores Zé Carlos e do Eduardo Magoga, que já utilizaram o PS para ganhar likes e levantar visibilidade em suas páginas nas redes sociais. O Donizete de Sumaré, ele está passando aqui para desejar a nós e aos ouvintes uma sexta-feira abençoada e um final de semana com muita paz e harmonia. E eu coloco aqui com muita pipoca, né? Porque vai estar chovendo, todo mundo em casa, né? É isso. E a Valquíria Barbieri está dando um bom dia pra gente, Zezé, e passou aqui pra gente ela recebeu um vídeo, um cartazinho daquela história do Ministério da Damares lá, como chama, dos direitos humanos, em que fala assim, foi discriminado por não estar vacinado, diz que sim. E ela falou, olha, isso é um absurdo, né? É um absurdo mesmo, Valquíria. É uma coisa, inacreditável você ter um governo que faz uma história dessa, sabe? E as pessoas têm direito em não querer estar ao lado de pessoas que não tomaram vacina. Isso não é discriminação, de jeito nenhum. Isso é você respeitar o direito do cara que não quer tomar vacina, mas falar, o teu direito termina a hora que começa o meu, que não quero correr risco com uma pessoa não vacinada. Mas quem está vacinado pega também a doença, porque isso eu tenho ouvido direto. Sim, pega a doença, mas quem está vacinado transmite muito menos vírus. O Wagner de Campinas, ele fala assim, eu não entendo esse martírio do BRT. Não foi o ex-prefeito Jonas que disse estar tudo inaugurado e funcionando? Só que não, né? Foi. O que ele fez foi colocar a plaquinha e só. Tem muita coisa que não está funcionando ainda não, viu? E vai demorar um pouquinho. O Edson Elias, ele também está passando por aqui para desejar para a gente um bom final de semana, e a gente também deseja para você e para os ouvintes um excelente final de semana. E os meus ouvintes aqui acabaram, Zezé, mas eles voltaram, você percebeu, né? Eu vi, lotou, né? Thanks God, né, Rose? Escuta, gente, deixa eu ver, a gente tem uma pauta aqui. Ontem eu estava indo embora e pensando o seguinte, né? Falei, a gente podia, de repente, num determinado momento do programa, e falar, a gente tem essa e essa pauta aqui para vocês escolherem qual que a gente toca, né? Mas acho que ainda dá para a gente fazer isso no futuro, mas hoje não. Talvez semana que vem, no futuro semana que vem. Mas olha, uma coisa que eu queria discutir com você, que ontem o Supremo Tribunal Federal acabou listando uma série de exigências para o governo do Rio de Janeiro para ver se consegue reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. Assim, uma das propostas que tinha sido, aliás, colocada pelo ministro Edson Fachin era que você entra no morro e só usa armas se não sei o que, deu vontade de falar, vai lá,
Vai lá, você combater. Tira a toga. Tira a toga e vai lá, porque uma piada, esse tipo de sugestão, né? Agora, eu acho que essa história, Rose, de colocar as câmeras no uniforme, em tudo. Aqui no estado de São Paulo, houve uma redução de 85% nas mortes provocadas por policiais. Eu acho uma boa. Só que assim, a primeira coisa que nós temos que discutir é por que o Supremo está no meio disso. Está no meio disso. Isso não é papel do Supremo, Zezé. Não, tem tanta coisa que o Supremo tem que decidir e fica decidindo esse tipo de coisa então, absurda. Assim, é uma coisa, é aquela história de você entrar no outro poder mesmo, de forma, assim, absurda. Então, não é o Supremo que tem... O Supremo não é gestão, ele não é gestor de nada. Segurança pública não é com ele tem que ser provocado. O papel dele é discutir se a Constituição está sendo respeitada, cumprida. Ele não tem esse papel de gestão, de gestor, de definir o que um Estado vai fazer ou não. Política pública não é dele. Então, eu assim, achei também uma coisa muito louca. Muito doida, completamente absurda. Mas foi o PSB, foram partidos políticos que vão lá levar esse negócio. Mas falou, não é a nossa competência. Eles têm que aprender a falar isso. Exatamente, né? Eles não são Deus, assim, para poder falar tudo, né? Primeira coisa. Então, essa questão de que não é papel. Em relação a essa proposta do Fachin da questão da arma, foi absurda. E agora, em relação ao uso de câmeras para poder acoplar, ela provoca tanta segurança para o policial quanto para o morador. E aqui no estado de São Paulo, o Dória acabou adotando isso, porque nós tivemos casos de policiais envolvidos com execução, né, com violência contra cidadão comum aqui, e houve uma redução. Se houve redução, é porque estava tendo. Com certeza. Você concorda comigo? Com certeza. Porque o governador, absoluta, em todas as coletivas, que sempre que tinha um policial envolvido com violência, ele falava assim, mas isso é 1% da corporação, a maior parte da corporação obedece às regras, piriri pororó. Mas, gente, se houve uma redução de 85% é porque estava tendo violência. Acabou. Então, eu acho que isso, embora concorde com você, não seja papel do Supremo Tribunal Federal isso daí, mas, sim, se for cumprida essa determinação, no Rio a gente vai ver redução também do caso. Olha, Zezé, o pessoal aqui antivacina começou a se manifestar. O Carlos Cavalcante disse assim, bom dia, quem está vacinado é mais perigoso para os outros, pois carrega o vírus que lhe foi injetado. Imagina, não é verdade. Carlos, pelo amor de Deus. Gente, isso não é verdade. É uma Aí carga, tem aqui é uma carga mínima de um vírus enfraquecido. Não acredita nisso não, Carlos. Não passa isso para frente, porque eu não estou falando isso porque eu sou a favor da vacina e você não é. É porque não é verdade. O Luiz Roberto está dizendo, Zezé, que é muita politicagem sobre essa vacina. E deixa eu ver aqui o outro, deixa eu ver aqui, o Paulo Pierroni mandou um meme aqui dizendo, um repórter diz o seguinte, a pessoa morreu com 3 doses, mas se ela não tivesse tomado nenhuma seria bem pior, ironizando, né, a defesa que a imprensa faz em relação à vacina. Eu vou continuar defendendo a vacina, gente, que se não fosse a vacina, essa Ômicron teria matado mais um monte de gente. E vamos continuar, né? É isso, né, gente? A gente está chegando aqui ao final do programa, né, Zezé? Mas peraí, ainda tem um minutinho, nós podemos largar o programa, senão, do jeito que você está querendo. Coisa triste. Vazaram dados do Pix de novo, da chave do Pix. Já teve a terceira vez, na primeira vez foram 400 mil, depois 200 mil e agora 2.100. Eu começo, sinceramente, a me preocupar. Aqui no Brasil a gente não tem segurança nenhuma cibernética, pelo amor de Deus, Rose. É muito complicado. E o cadastro, assim, o que foi... uma coisa que dá pra gente ficar tranquila é o seguinte, pelo menos não foram o número das contas. Mas não pode, não dia pode. Não vai? O que me fiquei preocupada é que o número do CPF vazou. Eu falei, gente, qualquer quadrilha pode pegar o nosso CPF
e montar um documento e começar a comprar coisa no meu nome. Sim. E você não sabe o que vai acontecer. Nós não temos realmente segurança. Só que vai ser o Pix que o Bolsonaro vai usar como uma boa realização do governo dele na campanha. Não sei se você viu isso hoje. Vi, né? Vi. Agora. Né? Pois é, gente. Vou contar um negócio. Então vamos embora, né? Gente, vamos embora mesmo, temos que ir. E estaremos de volta, se Deus quiser, segunda-feira, 10 horas. Esperem por nós. E bom fim de semana, pessoal. É isso mesmo. Pega pipoca aí, vai que vai pro sofá. Beijo, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.